dos muitos objetivos do livro do profeta Isaías, podemos resumi-los em dois. Primeiro, sobre o santo de Israel. O segundo é sobre o sofrimento vicário do servo do Senhor. Isaías admoesta a nação do iminente julgamento devido à idolatria e às alianças seculares. Ele lembra à nação que a salvação vem somente do Senhor e não de ídolos ou alianças seculares ou alianças políticas. Eu quero considerar com vocês, nesse breve comentário, os capítulos 7 e os capítulos 8 aqui do livro de Isaías. Alianças políticas eram muito comuns e o Antigo Testamento relata várias delas. A união entre a Síria e Israel causou pavor ao rei Acaz e ao povo de Judá, justamente porque o rei havia se negado a fazer parte desta mesma aliança contra a Síria. Esta negativa representou uma afronta para aqueles dois reinos e a possibilidade deles se levantarem contra Judá era eminente. E diante disto, o cenário era de medo e de desespero, como nós vemos aqui no verso 2. No entanto, o Senhor usou Isaías para transmitir ao rei Acaz as suas palavras. No verso 4, diz o seguinte: acautela-te e aquieta-te, não temas nem se desanime o seu coração por causa destes dois tocos de tições fumegantes. Sear Jazube, que quer dizer um resto volverá ou um remanescente voltará, como está escrito aqui no verso 3, era o primogênito do profeta Isaías e uma espécie de recado vivo de que o remanescente subsistiria. Na iminência de uma provável batalha, Deus envia uma mensagem de esperança, uma mensagem de alento. Ele agiria em favor de seu povo e, seguro nesta verdade, Acaz não precisava temer. O Rei dos Reis decretou: isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá, conforme vemos aqui no verso 7. Porém, Acaz precisava crer, está no verso 9. Deus foi tão paciente que ele mesmo incentivou Acaz a lhe pedir um sinal. Observe, olha no verso 11, ele diz: pede ao Senhor teu Deus um sinal, qualquer um, no céu ou nas profundezas. Mas, infelizmente, muitas vezes, a nossa fé é movida pelo sobrenatural. Como Tomé, precisamos às vezes ver para crer. O Senhor conhecia o duro coração de Acaz e por isso propôs a realização de um sinal físico. Contudo, Acaz se negou a pedir. No verso 12 diz: não pedirei. E decidiu confiar na aliança política com a Síria. Isso está registrado em 2 Reis, capítulo 16, do verso 5 ao 7. O que resultaria ao reino de Judá, os versos 17 a 20 responde: a tão temida desolação e vergonha. Mesmo que a dureza do coração do homem insista em perdurar, há sinais divinos, meus irmãos, que não dependem da minha ou da sua vontade. Graças a Deus, glória a Deus. Ainda que Acaz houvesse negado o privilégio de presenciar um sinal divino, outro sinal aconteceria, quer ele quisesse, quer não, que era a vinda do Emanuel, conforme está lá no verso 14. Precioso Cordeiro de Deus, que traria ao mundo a vitória, não de batalhas terrenas, mas de grande batalha de todos os tempos. Príncipe da paz, que estabeleceria não um reino mortal, mas um reino eterno, aleluia. E aqui passamos para o capítulo 8, e eu quero introduzir esse capítulo 8 com as palavras do grande escritor russo, Leon Tolstói, que diz: quanto mais eu me aproximo de Deus, mais consciente fico de quão distante estou dele. Quanto mais avanço em minha caminhada cristã, tanto mais percebo a minha miserabilidade. Minha natureza pecaminosa me acusa e mais aumenta a minha certeza de que eu não seria nada se não fosse Jesus. A promessa de que Deus é conosco em nossa caminhada, conforme está no verso 10 do capítulo 8, é a nossa única proteção, é a nossa única defesa, é a nossa única segurança. O reino de Judá havia rejeitado o cuidado divino do príncipe Emanuel, está aí no verso 8. E o medo derretia o coração deles, está no verso 6, diante da expectativa de uma violenta investida. O segundo filho de Isaías, semelhante ao primogênito,
também era um anúncio vivo do que aconteceria com o povo como resultado de sua rebeldia. Está no verso 3 do capítulo 8. Já no verso 11 e o verso 12, Isaías foi fortemente advertido pelo Senhor a depositar a sua esperança tão somente nele, não tendo associação com o povo, nem compartilhando do seu medo. Deus lhe seria santuário, enquanto as duas casas de Israel seria pedra de tropeço. Está no verso 14 aqui. A escolha feita em temer a Deus ou temer a homens define o nosso futuro eterno, habilitando-nos para salvar, ou para a salvação, ou pela perdição. Diante de nós há dois caminhos, e ambos envolvem condições. No verso 16 do capítulo 8, diz que Deus requer de nós obediência à sua palavra, por preceito e por exemplo. Lá diz, sela a lei no coração dos meus discípulos. Por sua vez, uma vida avessa à vontade de Deus também requer algo, desobediência à lei de Deus. As práticas da necromancia, adivinhação, mediunidade, são abominações diante de Deus, conforme está no verso 19 do capítulo 8. E o povo havia se corrompido com estas densas trevas, está no verso 22. Trocavam o assim diz o Senhor por agouros de homens que eram levados à escuridão e sombras de ansiedade, verso 22. Não há lugar para abominação num coração que sob o selo da aliança eterna é guardado por Emanuel. Todo aquele que espera no Senhor, conforme aqui no verso 17, e oferece a sua família no santuário todos os dias, no verso 14, muito em breve, terá grande alegria em dizer-lhe, eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu. Que esta seja a sua e a minha esperança. Diante da proximidade de avistarmos o dia do Senhor, conforme está no verso 20, precisamos erguer a bandeira da verdade, sem temer a reação de homens. Quando vos disserem, verso 19, que não precisam mais obedecer aos mandamentos do Senhor, não se deixe ser enganados. Acaso não consultará o seu povo ao seu Deus? Verso 19. Continue estudando, meu irmão. Continue estudando e vivendo a palavra de Deus. E a Ele santificando. E o Espírito Santo dele lhe guiará a toda a verdade. Isaías, ele pregou essa mensagem tremenda e gloriosa. Mas não foi simplesmente com palavras eloquentes, intelectuais, de sabedoria humana. Antes, ele a encarnou em seu próprio corpo. É uma mensagem vivida, encarnada em sua própria casa, com a sua própria esposa, os seus próprios filhos. E que essa seja a mensagem que hoje é tão pregada, tão facilmente pregada com palavras, que essa mensagem possa ser encarnada e pregada por nós, não apenas de boca, mas de fato e de verdade. Que a mão gloriosa do nosso bom Deus esteja sobre a sua vida, esteja sobre a sua casa, esteja sobre você. Que a mensagem pregada e vivida por Isaías seja a mensagem pregada e vivida por nós. Mas antes de pregar, ela tem que ser encarnada em nossa vida, no nosso dia a dia, em nossa casa, em nossa alma e no nosso espírito.